O governo então entrou mesmo no Supremo com uma ação direta de constitucionalidade para tentar manter o decreto do aumento de alíquotas do IOF. Já tem reação na Câmara dos Deputados. A gente vai colocar aqui o que disse um deputado aí oposicionista, né? O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Zucco, que é do PL do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. A atitude do governo é autoritária, covarde e inconstitucional. Judicializar uma decisão do Congresso é desrespeitar a independência dos poderes, rasgar a Constituição e tentar calar a voz dos representantes do povo. Um verdadeiro ataque à ordem institucional do país. Bom, a crise prossegue então, né, Eliane? Pois é, se o líder da oposição, Zucco, fala isso, vamos ao que o presidente Lula acaba de dizer numa entrevista na Bahia. O presidente Lula disse o seguinte, aspas, o presidente tem que governar o país e o decreto é coisa do presidente. Você pode ter um decreto legislativo quando há inconstitucionalidade, mas o governo tem o direito de propor ajustes no IOF, sim. E então o Lula, inclusive, disse o seguinte, olha, eu entrei no Supremo para continuar governando, ou seja, para garantir a governabilidade. E acrescentou, cada macaco no seu galho. Bem, então a gente tem aí a oposição que está dizendo, principalmente na Câmara, que a posição do governo de entrar no Supremo foi uma declaração de guerra. A gente tem o presidente Lula dizendo que o governo tem sim o direito de baixar decretos para governar. E você tem ali um meio termo, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo sim, é um direito do governo. O Alcolumbre disse, é um direito do governo sim, questionar o projeto de decreto legislativo para derrubar um decreto do presidente da República. E ele e mais 2 senadores cantaram que tudo vai se resolver normalmente, naturalmente. Mas, né, hoje temos uma manchete aí da Folha de São Paulo dizendo que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, que é relator aparentemente de tudo, né, porque é relator também da crise entre governo e Congresso, ele está negociando com os dois lados uma saída de meio termo, ou seja, que não seja uma guerra, mas sim um meio termo entre a posição do governo e a posição do Congresso. Não acho nada disso fácil, não, acho bem complicado. Muito bem, então nesse quadro todo aí agora vamos ver o que vai resolver o Supremo. De qualquer forma, vai ficar lá para o Supremo uma decisão, seja por uma decisão mesmo judicial, seja por uma tentativa de conciliação. Parece que o Supremo virou realmente um poder também nesse sentido. A gente já viu tentativa de conciliação com as emendas parlamentares, né, Eliane? E deu no que deu, pelo jeito, né? Pois na verdade é o seguinte, os 3 poderes estão armados até os dentes e um contra o outro, né? E nesse caso é muito difícil uma conciliação, porque o que o Supremo pode fazer? Derrubar o decreto e agradar o Congresso? Não, né? Fazer o quê? Derrubar um pouco e manter o resto? Não. A proposta legislativa é complicado ter uma negociação nesse sentido. Eu acho que tanto o governo quanto o Congresso estão na posição do vai ou racha. Muito bem, a gente continua acompanhando então essa crise. E falando ainda sobre a Câmara, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, está lá em Portugal, no evento promovido pelo ministro Gilmar Mendes. Ele está prevendo, Eliane, a aprovação da reforma administrativa ainda neste ano na Câmara? Exatamente, ele está prevendo, ele está no Gilmar Palusa, né, na reunião
naquele evento que o Gilmar Mendes promove todo ano, o Instituto do Gilmar Mendes promove todo ano na Europa, em Portugal, ele está, e também o relator da reforma administrativa, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. E, na sua palestra, o Mota disse esperar que o Congresso, ou pelo menos a Câmara, aprove ainda esse ano. Imagina, eu acho meio difícil, né? Eu acho meio difícil, mas, enfim, o que eles estão dizendo é que é possível aprovar esse ano, e o Pedro Paulo, confirmando as declarações do presidente da Câmara, disse o seguinte, que é possível que a proposta do grupo de trabalho criado pelo Hugo Mota, olha só, o grupo de trabalho que acaba de ser criado, né? E o Pedro Paulo é o presidente desse grupo que acaba de ser criado. Eles dizem que vão apresentar a proposta da reforma administrativa até 15 de julho, ou seja, daqui a 2 semanas. Será que dá tempo? Será que dá tempo? E eles dizem que é possível, sim, manter aí o respeito aos funcionários públicos, manter respeito ao funcionamento do serviço público, mas que é preciso transformar, agilizar o serviço público numa era digital. Eles dizem, né, que o serviço público está analógico numa era digital, e dão dicas que é preciso melhorar ali, por exemplo, o processo de avaliação do trabalho, a meritocracia do funcionalismo público. Enfim, gente, o que está por trás disso? De agora o Hugo Mota está falando, Pedro Paulo, em reforma administrativa. É uma resposta também ao governo, porque o governo, com a crise do IOF, criou uma guerra. O Congresso defendendo os ricos e o governo defendendo os pobres, que são a grande maioria da população. E dizendo também o governo que o Congresso não quer saber de equilíbrio fiscal, que as contas públicas são o grande problema do Brasil. O Brasil vai bem no crescimento, vai bem ali, a inflação está fora da meta, mas não está fora de controle. O emprego é praticamente pleno emprego, e o que está prejudicando a avaliação brasileira é exatamente a questão fiscal, e que o Congresso, em vez de ajudar a aumentar a arrecadação, aumentar a receita, pelo contrário, está aumentando os gastos. Então, o Congresso reage dizendo que vai fazer uma reforma administrativa. Eu quero saber o principal: se essa reforma administrativa vai atingir os super salários, que são, sim, um problemão, menos pela quantidade de recursos que subtrai do orçamento no total, né? Mas sim pela disfarçatez de bolsões do funcionalismo que fazem dos penduricalhos uma agressão às regras, às leis e ao povo brasileiro. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política com Eliane Cantanhede, agora para repercutir dados da pesquisa Quest. A gente divulgou a pesquisa mais cedo, só um resumo aqui: 46%, é uma pesquisa com deputados, que a Quest ouviu deputados. 46% dos deputados federais avaliam o governo Lula de forma negativa, somente 27% de forma positiva. Para 24% o governo é regular e 3% ou não souberam ou não quiseram responder. E tudo isso no meio dessa crise, Eliane. A avaliação também contribui para esse mau humor generalizado. Exatamente, né? Metade dos deputados, exatamente metade, 51%, acha que a relação com o executivo é ruim ou péssima. Né? Relação com a executiva ruim ou péssima, né, isso reflete nas votações, né? E essa piora
segundo a Genial Quest, acontece principalmente entre os parlamentares do Centrão, que se consideram independentes em relação ao governo, ou seja, nem são de oposição bolsonarista, nem são governistas. E essa metade que tem um monte de parlamentares, portanto, do Centrão, que se consideram independentes, mostra que a relação com o Congresso é ruim e péssima. Por quê? Cá para nós, isso tudo está em cima das emendas parlamentares que o governo tentou segurar e, ao tentar, atraiu chuvas, trovoadas, raios do Congresso Nacional. A consequência disso tudo é que 57% dos deputados, ou seja, quase 60% dos deputados, acham que o governo tem baixas chances de aprovar sua agenda no segundo semestre. O Congresso não votou nada esse ano, nada, nem pacote do judiciário, nem o pacote da isenção do imposto de renda, não aprovou nada. E entre essas propostas, a proposta que o governo acha mais importante, até porque tem um apelo popular enorme, é a da isenção do imposto de renda, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. E, segundo a pesquisa, a maior probabilidade é que o Congresso apoie, porque é bom também para o Congresso dar essa boa notícia ao pessoal de mais baixa renda, de que vai aumentar aí quem não vai mais pagar imposto de renda, mas com o seguinte detalhe: a previsão, segundo a Quest, é que a Câmara, pelo menos, e quando a Câmara joga, está jogando ali em dobradinha com o Senado, que aprove a isenção, mas não a compensação para as perdas arrecadatórias do governo com a isenção. O governo, ao isentar mais gente, perde receita. E o projeto do governo tem uma previsão de compensação para essa perda. E o Congresso pode aprovar a isenção, portanto, o aumento de gastos, mas sem dar ao governo a compensação aumentando a receita. É guerra. Muito bem, tudo ligado a esse episódio aí, mas que já vem de outros episódios, da dificuldade, está sendo geral, acho que ao longo de todo o mandato, Helena, até agora, nessa relação com o Congresso, acho que não teve, assim, algum momento de respiro, ou teve? Só que está piorando. Tá piorando. O problema é o seguinte, foi ruim, aí veio a troca ali, a eleição do Hugo Mota para a presidência da Câmara, do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, o Lula fez festinha, tirou foto com todo mundo sorridente, foi na casa de um, foi na casa de outro, levou os dois para longa viagem até Pequim, etc. E parecia tudo bem, mas isso é no Salamalex, na hora do voto. O Congresso, primeiro, não vota as medidas de importância para o país e para o governo. E, segundo, quando vota, derrota o governo. Então, a relação é ruim e, por trás disso tudo, tem também a questão das emendas. Bom, para fechar, Helene, queria uma avaliação sua. São dados alarmantes publicados aqui na reportagem que está na capa do portal do Estadão, da Roberta Jansen, mostrando que o crime organizado aqui no Brasil já movimenta mais dinheiro com venda irregular de combustível, ouro, cigarro, álcool, do que com o tráfico de cocaína. É um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Realmente o que a gente está vendo, Heisen, a gente está vendo que o PCC e as outras facções do crime organizado, eles estão com a faca e o queijo na mão, porque enquanto
como a gente viu o crescimento do PCC e das facções criminosas? Com o tráfico de cocaína, né? Era o tráfico de cocaína que sustentava o crime organizado. Mas em 2022, por exemplo, o lucro do crime organizado com cocaína foi de 15 bilhões de reais e com a comercialização de combustível, ouro, cigarros, bebidas, foi de 146,8 bilhões, 10 vezes mais. Então, eles estão dentro dos postos de gasolina, das casas de câmbio, das igrejas, inclusive lavando dinheiro. Ou seja, o crime organizado, enquanto o executivo guerreia com o legislativo guerreia com o executivo e com o judiciário, e as instituições guerreiam entre si, né, o Estado brasileiro vai se enfraquecendo e o crime organizado vai se fortalecendo. E mais, o crime organizado que tinha bolsões no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, que são os principais estados, hoje está em praticamente todos os estados e já extrapolou em muitas fronteiras. Está aqui na América do Sul, está na América Latina, está na Europa, está na África, na Ásia, ou seja, o Brasil está exportando o PCC para o mundo e isso é gravíssimo, porque eles criam o Estado dentro do Estado. O Rio de Janeiro acabou sendo um laboratório para a transformação do crime organizado em nacional e agora em transnacional. Muito bem, e chama atenção então para o nosso ouvinte para poder ler essa reportagem. Aliás, não é só uma reportagem, tem essa da Roberta Jansen, tem também uma aqui do Marcelo Godoy, com base até nesses setores que a Eliane citou aqui: posto de gasolina, agência de automóveis, imóveis, a construção civil, casa de câmbio, banco digital, empresa de ônibus, igreja, como a Eliane citou, organizações sociais na saúde pública, deve ter contrato com prefeituras aí, coleta de lixo, mineração, empresas de apostas e também até empresas ligadas ao futebol. A gente está acompanhando aqui até uma investigação que tem a ver com o Corinthians, infelizmente. É um setor muito diversificado, então vale a pena a leitura, né, Helene? E além de tudo, né, Heisen, a gente sabe que o crime organizado, ele também usa as eleições para se infiltrar nos poderes. Então, hoje você tem o crime organizado dentro dos legislativos, dentro dos judiciários e dentro também dos executivos. O crime organizado está se infiltrando no país inteiro.